Então podíamos começar. Ora, temos a audição do público, Sr. Adelino Batista Campos. Sr. Adelino, faz favor. Ora, bem, vim aqui, já em tempos vim cá apresentar uma reclamação por causa de uma propriedade que me foi cortada ao meio, já portanto não foi na vigência do Sr. Presidente. Eu fiz a minha reclamação e estou mais ou menos satisfeito a meio termo, porque já deram início aos trabalhos, portanto foi para fazerem o aterro nessa parte, portanto essa propriedade foi cortada ao meio. Só que eu tenho lá ido algumas vezes e verifiquei que agora parou. Portanto, há uma parte que está feita e falta para aí a outra parte, completar a outra parte. Em relação, portanto, já não estou tão chocado, por assim dizer, uma vez que já deram início aos trabalhos. Já estou com alguma satisfação. Agora queria ver aquilo concluído na medida em que eu também precisava de fazer plantação de árvores naquela zona, portanto fazer a limpeza a partir de janeiro, e já me vai atrasar porque já era para ter sido feito no ano passado e isso não foi possível. Depois, em relação àquele caminho em Sacates, naquele caminho de Casal de Matos, que é o caminho público que faz a ligação de Casal de Matos para a povoação de Mondelos, na altura tinha ficado programado fazer-se a limpeza daquilo, fazer um rasgo para pôr manilhas para conduzir o escoamento das águas da estrada para um ribeiro que é ao fundo desse caminho público. Isso até o momento é que ainda não foi nada feito. E eu verifiquei que no outro dia as águas da estrada andavam todas por ali assim, e dá cabo depois do erário público, na parte da estrada, do Alcatrão. Porque fizeram um calçamento e puseram ao cimo desse calçamento uma grelha, mas aquilo não dá escoamento nenhum de águas, porque não fizeram a ligação depois, quer dizer, fizeram uma parte, mas não fizeram a continuidade da obra. É só. Depois temos o período antes da ordem do dia. Dr. Pedro. Não estão no Brasil. Muito rápido. Eu começo por saudar a publicação do Boletim Municipal, conforme a nossa solicitação da última reunião, e tinha-nos sido comunicado que estaria a impressão o Boletim Municipal. Há muito que já não tínhamos um Boletim Municipal. Mas também temos que demonstrar o nosso desagrado pelo modelo adotado. Porque, mais uma vez, trata-se de uma publicação focada muito na propaganda e desta vez parece até um boletim municipal focado no balanço de mandato, mas recordo que ainda falta um ano para acabar o mandato ainda não acabou, falta quase menos de um ano, mas o mandato ainda não acabou. É um boletim municipal muito virado para a imagem e para a fotografia, esquecendo algumas informações pertinentes para os munícipes, nomeadamente algumas que nós tínhamos alertado. Eu dou aqui o exemplo, por exemplo, da construção da rede de linha de fibra óptica, que é uma informação que toda a gente nos tem perguntado e que está em andamento, mas as pessoas não têm conhecimento de quando é que vão poder ter acesso a ela. É um exemplo. E depois também não há menção nenhuma às novas medidas e adotadas pela Câmara Municipal na área da ação social, no apoio aos jovens, no apoio às crianças e aos idosos, que são situações pertinentes nesta altura ou nesta fase de conjuntura económica, e não houve nenhuma referência a nada disso, do que foi feito ou do que podia ser feito ou do que estava à disposição dos munícipes nesta área. Imigrante. Depois também tem aqui uma informação sobre o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Parece-nos que a informação é um pouco vaga. Acho que os munícipes precisavam de ter uma informação mais detalhada acerca dos serviços que vão ser prestados por esse gabinete, de forma a que possam vir cá com mais frequência e possam usufruir desse serviço. Também, e é usual noutras câmaras municipais, os boletins municipais terem uma parte com as principais deliberações que foram tomadas nos últimos tempos por parte do Executivo. Aqui não temos nenhuma deliberação. No fundo, e como disse e repito, é um boletim muito virado para a imagem e para a fotografia. Obviamente com obras que foram feitas, boas obras para o Conselho, mas carecia de mais alguma informação e se calhar de menos imagem. Por fim, fala aqui a propósito do orçamento para 2013, que a Câmara Municipal irá arrecadar, ou tem de receitas próprias,
17 milhões de euros. Eu não gostaria de saber como é que o Sr. Presidente chegou a este valor de forma tão concreta e como é que a Câmara Municipal tem receitas próprias em 2013 de 17 milhões de euros. Gostaria de saber como é que chegou a este valor. Estão incluídas os financiamentos às obras. Mas os financiamentos são 3 ou 4 milhões. Investimento. A receita de investimento? Não, a receita tem uma receita. as obras são... Consideram-se receitas próprias, aquelas são arrecadadas diretamente pela Câmara. Consideram-se depois as transferências do Estado, é o que se separa da receita própria, isso não é uma transferência do Estado. Mas estamos a falar... receita da Câmara, uma candidatura ou... Mas estamos a falar, ok, mas estamos a falar destas duas obras, são 3 milhões de euros. Não são 17 milhões, aqui a diferença é onde é que está o resto. Estas duas obras que estão aqui, em termos de fundos comunitários, são de 3 milhões de euros. Isso é informação, pode-se fornecer a informação para o Dr. Zé Luís, eu posso chamar, porque isso vem do orçamento para 2013, mas quer dizer, a Câmara não tem 17 milhões, tomáramos nós que tivéssemos, de receitas próprias, não é? Isto nem vem de 3 milhões de campas, como costuma aparecer no orçamento. Vamos ver, os 17 milhões digamos que é a diferença entre e aquilo que são as transferências do Estado. Portanto, tudo o que não é transferência do Estado é receita própria. É impossível chegar a este valor e a Câmara não é? Então, o orçamento são 24 milhões. São 24 milhões, são transferências... Concretizáveis são 17 se a transferência dos Estados são 7 milhões, como diria o antigo Primeiro-Ministro, é fazer as contas. Não, a execução chega aos 16... Chegamos lá às contas. Vamos lá ver. Aliás, o Dr. Sousa teve a oportunidade de dizer, e bem, na última reunião, que a título excepcional o orçamento do próximo ano poderá ter um grau de execução superior fruto destas obras. Tudo bem, poderá chegar aos 19 milhões por aí. Se tirarmos os tais 7 milhões de transferências com o Estado, ficamos com 11 ou 12, não são 17. A execução vai ser essa. Eu só estou a dizer isto porque acho que é uma informação algo descabida da realidade e que é prestada aos municípios. Dr. Pedro, então se o orçamento são 24 milhões e se as transferências do Estado são 7, logo... Não, mas nós estamos a falar em termos do que será executado. Não, mas isso não é conta de gerência, isso é o orçamento, a previsão. Então para o ano os municípios vão dizer, então onde é que foram gastos os 17 milhões que disse que tinha de receita? Dr. Pedro, é assim. Pois, se calhar já não lhe vão perguntar porque isso já vai para outro mandato. Não, Dr. Pedro, é assim. O orçamento é feito com 24 milhões. Agora, execuíveis ou não, é evidente que nunca se executa na totalidade. Agora, o documento é 24 milhões. Desses 24 milhões, há 7 que vêm do Estado. Logo, há 17 que é receita da Câmara. Agora, se realmente os 24 vão ser executados ou não, quando falha a execução, obviamente que não é o da transferência do Estado. O que falha na execução, e que falha sempre, em maior ou menor quantidade, é aquilo que é a receita própria, que são esses 17 que estão previstos a 7 milhões. Aqui diz, os restantes 70% advém, pressupõe que vem mesmo. E na prática... Não serão arrecadados, mas pronto, é a nossa posição. Não, pois, exato. E depois a cobrança se calhar já não lhe será feita. Pedro, não, mas obviamente que eu assumo já. Aliás, qualquer Câmara ou qualquer orçamento do Estado pode ter uma execução de 50%, o que é mau, pode ter de 60%, o que é menos mau, pode ter de 70% é razoável, pode ter 80% é bom, 90% é muito bom e 100% seria ótimo, que nunca ninguém atinge. Portanto, isso é a execuibilidade do orçamento, nunca se completa. Agora, dentro daquilo que é a previsão e que se assume já que vai ficar aquém, se o total é 24, se vem do Estado 7, logo são 17 de receita própria. Depois iremos ver o que será arrecadado, que isso é que é importante. Sim, exatamente. Tomara que fosse 100%, mas não será. Outro assunto, parece que, considerando que a presente reunião será a última de 2012, e considerando que não foi apresentado e discutido em nenhuma reunião deste órgão durante o ano 2012 qualquer documento previsional do plano de atividades e de orçamentos anuais da empresa municipal Termolistur, somos obrigados a denunciar o incumprimento da lei das empresas municipais. Eu recordo que começamos com a lei número 53F de 2006, de 29 de dezembro, e depois com as alterações introduzidas pela lei 55 de 2011, de 15 de novembro, e com a nova lei das empresas municipais, já de 2012, que é a lei 50 de 2012, que no fundo diz que devem as empresas facultar os seguintes elementos à Câmara Municipal, ao Conselho Diretivo da Associação de Municípios ou à Junta Metropolitana
consoante o caso, neste caso, à Câmara Municipal, tendo em vista o seu acompanhamento e controle. A. Projetos de plano de atividades anuais e plurianuais. B. Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa de operações financeiras com o Estado e as autarquias locais. Planos de investimentos anuais e plurianuais e respectivas fontes de financiamento. Documentos de prestação anual de contas. Relatórios trimestrais de execução orçamental. Quaisquer outras informações e documentos solicitados para acompanhamento da situação da empresa e da sua atividade, com vista designadamente a assegurar a boa gestão dos fundos públicos e a evolução da sua situação institucional, económica e financeira. Dada a importância desta prestação de informação, acrescenta ainda que as empresas são obrigadas a disponibilizar completa e atempadamente aos municípios a informação necessária ao cumprimento dos deveres e informação referidos na presente lei, sob pena de dissolução imediata dos respectivos órgãos da administração. Ora, neste contexto, e tal como o nome indica, os projetos referidos nas alíneas A e B, projetos de planos de atividades anuais e plurianuais e projetos de orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras com o Estado e as autarquias locais, são documentos de intenções, ou seja, previsionais, o que implica que não podem ser aprovados no período de implementação, deixando assim de serem projetos. Isto é, os documentos previsionais para 2013 da Termolistur deviam ter sido apresentados em 2011, em 2012 e aqui serem discutidos em reunião de Câmara. Não foram, à partida irão ser apresentados só em 2013, quando na prática já estão em execução, o que não é de acordo com a lei das empresas municipais. Quer-se ainda da homologação por parte da tutela os preços ou tarifas a praticar pela empresa municipal pelo serviço a prestar em 2013. E nós perguntamos onde estão os preços a praticar pela Termolistur em 2013, que irão entrar em vigor em 1 de janeiro próximo, havendo ou não alteração das mesmas tarifas. Isto é, independentemente de haver ou não alteração dos preços, nós tínhamos que ser informados ainda em 2012 acerca dos preços a praticar em 2013. Acresce ainda que há um folheto promocional que nos chegou e que está a ser praticado em conjunto ou em parceria com os hoteleiros, e pensamos que é uma boa medida, mas que altera uma parte dos preços sem que tenha sido comunicado à tutela, isto é, que tenham sido vindo à apreciação à reunião de Câmara. E esse pacote promocional teve efeitos desde 1 de dezembro deste ano até 15 de março do próximo ano. E a nossa pergunta é: quando é que estes preços foram homologados aqui em reunião de Câmara? Acresce ainda que a nova lei das empresas municipais traz algumas alterações em termos de procedimento e que tem a ver, sobretudo, com a necessidade dos documentos previsionais e a aprovação de contas virem a ser aprovados em sede da Assembleia Geral. Eu gostaria de saber se já houve alguma Assembleia Geral da empresa municipal, se a introdução do conceito de Assembleia Geral carece de alteração dos estatutos da empresa municipal. A nova lei prevê também que seja celebrado um contrato de programa entre a Câmara Municipal e a empresa municipal em função dos serviços que a empresa presta, nomeadamente na área de saúde, como todos sabemos. Desconhecemos que tenha sido celebrado qualquer contrato de programa. E no fundo isto tudo para dizer que não têm sido respeitadas a ligação entre a empresa municipal e a tutela no que toca aos procedimentos legais a adotar durante o ano, procedimentos esses que nós já nos fartamos aqui de denunciar e que continuamos a cair no mesmo problema. Parece-nos que o Conselho de Administração da Termolistur desrespeita este órgão. Gostaríamos de saber qual é a posição e o que é que tem a dizer. Bom, em relação aos documentos da Termolistur, no que se refere digamos que ao plano de orçamento, aquilo que vai ser a atividade no ano 2013, bem como à tabela de preços, eles foram enviados atempadamente, só que houve aqui uma dificuldade. Há 3 vereadores que estão de férias, portanto estamos com o quórum de 4 elementos
um dos quais faz parte do Conselho de Administração, não pode entrar na votação e, portanto, houve aqui uma impossibilidade de, nesta reunião, eles serem apreciados, embora eles tenham sido enviados. Pronto, as consequências legais, obviamente, que terão que ser assumidas, mas não me parece, e eu insisto neste ponto, o Presidente da Termal do Estado, que não está presente, está de férias, o Presidente da empresa disse que não haveria nenhuma obrigatoriedade de virem ainda este ano, que poderiam vir, digamos que na próxima reunião, que já será em 2013. De qualquer modo, e ainda que não houvesse essa possibilidade, porque poderia remeter-me simplesmente para o facto de ser impossível, uma possibilidade material de eles serem aprovados, mas ainda assim não será justificação total, porque o Presidente, que depois, numa próxima reunião, ele justificará, tem essa visão sobre o assunto. Em relação aos outros pontos... Posso só acrescentar uma coisa? Sim. É que não precisavam de ser aprovados, doutor, é só dar conhecimento, não ia nada à votação. A nova lei é só dar conhecimento. Dar conhecimento e discussão. Obviamente que poderia surgir alguma... Doutora Olga, há algumas dúvidas, pronto, mas isso é assunto que depois o Presidente da Termal do Estado explicará. Em relação aos outros pontos, não sei se o Sr. Adriano quererá acrescentar alguma coisa, uma vez que faz parte do Conselho de Administração da empresa, ou se aguarda que esteja presente o Presidente da Termal do Estado. Sobre os documentos que são referenciados, como sabem, já fizeram parte da agenda de trabalhos da reunião de Câmara, não foram para dar conhecimento. Fizeram parte da ordem de trabalhos da reunião de Câmara. Em termos de inclusão, como é habitual. Depois foram retirados porque chegámos à conclusão que era importante uma discussão mais alargada e, portanto, ficaria para a próxima reunião, que seria hoje, e pelos impedimentos que estão a verificar, portanto, não podem ser objeto de discussão porque não foram incluídos na reunião 2, não por outra razão, mas fundamentalmente porque podia haver algum documento que necessitasse de alguma votação e, como tal, não era possível votarmos, uma vez que não havia quórum para o efeito. Relativamente às outras matérias, relativamente fundamentalmente àquilo que diz respeito às campanhas promocionais com a Associação de Hoteleiros, isso são campanhas que nós consideramos normais e pontuais e, na minha perspectiva, não requerem qualquer tipo de informação à tutela, porque a tutela sabe dessas campanhas conforme qualquer município tem conhecimento das mesmas, uma vez que são acordos pontuais, não tem a ver com aquilo que é a sistematização da tabela de preços que é praticada regularmente durante o ano. As campanhas são diversas, são múltiplas, essa que foi referenciada é apenas uma delas, porque ao longo do ano nós fazemos, muitos protocolos, muitos acordos, e isto tem a ver com os interesses de ambas as partes, é do conhecimento do Conselho Geral e é do conhecimento também dos hoteleiros, enfim, de outras instituições. Sobre as outras questões, eu acho que seria aconselhável os elementos do Conselho de Administração estarem todos presentes e depois, eventualmente, abrirmos uma discussão sobre isso. Só dizer assim, a lei é clara e diz que os documentos têm que nos ser entregues a nós, Câmara Municipal, diz expressamente, atempadamente. Quando diz atempadamente, tem que haver aqui um certo período de análise e discussão dos mesmos, quer dizer, e quando o Conselho de Administração nos apresenta os documentos já depois de 15 de dezembro para ter efeitos a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, pensamos que é inconcebível e inadmissível. Agora, nada impedia que apesar de estar presente o elemento do Conselho de Administração da empresa e o que faria com que não houvesse quórum para a votação, nada impedia que os mesmos fossem aprovados não, discutidos e apresentados aqui na reunião, porque não carecem de aprovação. Isto é, esses documentos poderiam ter vindo aqui hoje, serem discutidos e analisados e o problema ficava aqui resolvido e não havia impedimento nenhum. Se realmente a vossa visão sobre o assunto é que é para simples conhecimento, eu vou já buscá-los e ficam a conhecê-los. E o conhecimento pode ser posterior. Não, tem. Nós já os temos, não preciso buscar. Então já tem conhecimento. Agora... Conhecimento e discussão. Não, a lei não diz. Vocês querem... Não, a questão não. Conforme da gente. Não é conforme da gente. Não, peraí, doutor Pedro, calma. A lei diz conhecimento e discussão ou diz conhecimento?
todos. Se diz conhecimento. Conhecimento e discussão, mas lá está. Não, diz O que devia ter acontecido é quando porque a discussão só existe tendo em vista uma votação. Não há discussão do conhecimento. a apresentação, mas a questão é, e foi discutido na reunião anterior, o procedimento normal teria sido, a quando do envio dos documentos que fazem parte da ordem de trabalhos de determinada reunião, estes elementos deviam ter vindo, não é uns elementos desta natureza, com o peso ou com a importância que têm para o Conselho, sobretudo nesta altura, serem-nos entregues no próprio dia da reunião, para análise no próprio dia da reunião. Se tem a visão, Agora, se eu tivesse a sua visão, que era só para o conhecimento, obviamente que o conhecimento não implica discussão, o conhecimento é dar conhecimento. O conhecimento implica análise precisamos de algum tempo. Agora, Não, você só tem que conhecer, não tem que discutir. agora o que nós... Agora, eu não tenho essa visão e por isso é que eles não vieram. Eu penso que o documento deve ser discutido e deve ter o aval da Câmara, que é para isso que vem cá. Porque o dar conhecimento... Não carece de aprovação. Os elementos da Câmara sempre teriam conhecimento, até porque, quanto mais não fosse, o conhecimento, porque os documentos têm que ser públicos. Eu penso que é mais do conhecimento, será conhecimento e digamos que uma aprovação que será um aval, porque de outra maneira não faria sentido. O simples conhecimento. Agora, são visões diferentes, pronto, Pedro. Temos que, a democracia, respeitar a visão de cada um. Uma das soluções da oposição, e não só da oposição, é alertar para a legalidade das situações. E no fundo foi o que quisemos trazer hoje, Muito bem. Hoje para esta reunião. Agora, quanto a mim, cabe também à maioria, se há dúvidas, esclarecer qual a forma da apresentação dos mesmos e esclarecer esta situação em nome da legalidade e que essa situação seja verificada para a próxima reunião, assim como mais duas situações que eu levantei aqui que se calhar seria pertinente averiguar e que tem a ver com a necessidade ou não dos mesmos terem que ir, à luz da nova lei, à Assembleia Geral da empresa e se é necessário ou não celebrar um contrato de programa entre a Câmara Municipal e a Empresa Municipal para a Empresa Municipal poder prestar os serviços a nova legislação e penso que tem que ser aplicada até março, porque eram 6 meses, Exatamente. portanto tem que ser aplicada até março e portanto a Tribunal isto tudo tem que se adaptar às novas regras. Tem que ser adequado os estatutos. Exatamente, até março, que são os 6 meses após a publicação. teve efeitos, começou 1 de setembro ou 3 de setembro, penso. Mas esse tipo de situações acho que deviam ser averiguadas e analisadas na próxima reunião. Sim, mas só entra os novos estatutos só entram em vigor a partir do mês de março. Que são até março. Até março. Muito bem. Mais algum assunto antes da ordem? Não. Então passámos agora à ordem. Peço desculpa, é que passou-me aqui um assunto ainda em relação ao boletim municipal e que tem a ver com o posto de caminhonagem junto ao centro de saúde. Mais uma vez, é um daqueles assuntos que nós, enquanto vereadores da oposição, desconhecíamos por completo. Gostamos de saber o que é que se trata este e pensamos que é pertinente porque é uma situação que toda a gente tem levantado, tem a ver com o facto dos autocarros em São Pedro Sul pararem em 3 ou 4 sítios diferentes, sem condições para quem vai usufruir do serviço. E gostamos de saber em que consiste este posto de caminhonagem, se há algum projeto, se é uma candidatura, se é a Câmara que vai fazer, se está contratada uma empresa para fazer a obra, em que consiste? Muito embora é um assunto que não carece de deliberação e por isso de conhecimento oficial, mas dentro da elegância e do relacionamento com todos os elementos do Executivo, eu reconheço que me escapou não dar conhecimento antes de ser boletim municipal. Aqui o meu reconhecimento dessa falha. Aquilo que se pretende é que seja transferido o movimento que neste momento de caminhonagem e transporte de passageiros está concentrado, por um lado, em frente ao Cineteatro, portanto na antiga estação da Guedes, o que começa cada vez mais a ser incomportável em termos de fluência de tráfego. Por outro lado, principalmente aquele transporte que serve as pessoas na sua deslocação para o exterior e que se faz um pouco junto na Praça da República, mas em locais que não estão adequados, possuindo a Câmara Municipal junto ao Centro de Saúde um terreno que é sua propriedade,
aquilo que se pensou foi transferir para lá esse movimento. A transferência desse movimento para o local referido, o que é que implica? Implica que a Câmara tenha de fazer algumas infraestruturas, nomeadamente para os autocarros estacionarem, uma cobertura para dar proteção aos passageiros e também um equipamento que permita que as empresas possam ali fazer a venda dos bilhetes e dar outro apoio. Portanto, não estamos a falar de uma central de caminhonagem no conceito tradicional e que existe em muitas localidades e que hoje está um pouco desajustada à realidade, mas em termos práticos aquilo que é necessário é um bom local onde se possa fazer o acolhimento dos passageiros, que geralmente também necessitam, principalmente de inverno, ou nos dias de verão de maior calor, precisam de ter algum acolhimento. Também um local franco para que os autocarros possam estacionar, possam chegar e possam partir com algum conforto. E depois uma estrutura que, e repito, será uma estrutura leve, em que poderá estar presente uma cafetaria, um local para se conseguir, para se tirar os bilhetes, para obter informações e, portanto, será mais um conceito de posto de caminhonagem que parte de um princípio essencial que é a localização. E pensamos que, possuindo a Câmara um terreno junto à avenida, fica do lado de baixo do centro de saúde, tendo ali todas as condições em termos de manobras e em termos de chegada e partida dos autocarros, é uma estrutura relativamente barata e que é importantíssima em termos de criar maior conforto para os utentes e também aliviar o que é o trânsito pesado de autocarros no interior da cidade. Mas, repito, é uma estrutura muito leve que não tem nada a ver com uma central de caminhonagem no conceito tradicional. Alguma coisa? Já é alguma coisa, mas o local acho que é adequado, porque se pensarmos, se calhar futuramente será dada uma nova centralidade à cidade para aquela zona, até porque tem ali terrenos que possam alargar a cidade para outras zonas. Agora, costuma-se dizer é que se a população aguentou as condições que aguentou até agora, acho que se deve fazer, e é uma obra muito urgente, mas quando se deve-se fazer bem. Não se pode fazer meio posto de caminhonagem, acho que é fazer algo como se costuma dizer, com pés e cabeça. Obviamente as pessoas é uma zona ali muito fria, muito nevoeiro, o inverno é muito rigoroso, as pessoas devem ficar bem abrigadas, não pode ser só telhado, tem que ficar bem abrigadas, deve ter cafetaria, deve ter WCs, etc. Há um conjunto de infraestruturas anexas que têm que ficar salvaguardadas. O mínimo de infraestruturas que possibilitem. Eu não sei se já há alguma estimativa de custos para a obra e qual a previsão, uma vez que já vem aqui anunciada e que será retirado das instalações da empresa Guedes, etc. Qual é a estimativa de que estará concluída a obra e do custo? Neste momento, o custo, a obra irá ser feita por administração direta. É evidente que não tenho aqui presente, mas já estão feitos levantamentos que tem que ser alcatroada a faixa que circunda o centro de saúde. Não tenho aqui presente os custos, mas depois posso fazer chegar. Os custos são reduzidos. O início da obra, neste momento, já está a proceder não só às ligações em termos de esgotos e em termos de água, está-se a fazer a ligação também ao terreno e ao centro de saúde, portanto já se está a preparar o terreno e aquilo que se prevê, embora possa haver aqui, digamos que não é mais mês, menos mês, será sempre mais mês, que para março, abril, que já possa estar a funcionar, uma vez, e repito, que a estrutura não é uma estrutura muito pesada, nem em termos de custo, nem em termos de volumetria. Mas inclui a tal cafetaria, as tais casas de Não, a cafetaria, numa primeira fase, terá o acesso a informações, bilheteira. A cafetaria será numa outra fase, porque entendo que deverá ser algo digamos que de um concurso, porque não faz sentido que seja, exatamente, não faz sentido que seja a Câmara a explorar. Tira já com este projeto de cafetaria. Exato. Mas as casas de banho também estão incluídas. E as casas de banho, obviamente, que isso é o equipamento essencial e elementar. É obrigatório. Ok.
Bom, em relação à ordem do dia, o resumo diário da Tesouraria, a ata, assuntos para conhecimento e ratificação. Depois temos proposta de aprovação da nova estrutura flexível dos serviços do município de São Pedro Sul. Portanto, isto é uma proposta que contempla 6 divisões, mas apenas 5 chefes de divisão, porque a própria lei permite que haja uma divisão mais do que os chefes de divisão. E por isso é que se constitui aqui 6 divisões: a divisão administrativa, a divisão financeira, a divisão termal, divisão de planeamento e gestão urbanística, a divisão de obras municipais e divisão de cultura, desporto e ação social. O que é que traz de novo? Traz de novo que as obras que até aqui estavam divididas entre o departamento. Houve aqui um problema, nós parámos porque não foi digitalizada uma folha nas competências. Eu por acaso tenho-as todas porque tenho o documento, mas esta página da divisão Cultura, Desporto e Ação Social não foi digitalizada. Escapou. Mas pode digitalizada na entrega em mão. Não, entrega em mão está aqui. Entrega em mão. Mas não foi esta folha. Escapou. Então, eu repito, vão ser constituídas 6 divisões e vamos ter 5 chefes de divisão, porque a lei permite que possa haver a acumulação de um chefe de divisão acumular com 2 divisões, ou seja, vamos ficar com a divisão administrativa, a divisão financeira, a divisão termal, a divisão de planeamento e gestão urbanística, a divisão de obras municipais e a divisão de cultura, desporto e ação social. As alterações que ocorrem e que já foram explicadas na Assembleia Municipal têm a ver com o facto de não existirem departamentos, ao contrário da estrutura anterior que comportava 2 departamentos. Portanto, não vai haver departamentos, vão haver apenas divisões, e há aqui uma alteração que é, anteriormente havia 2 divisões na parte das obras, uma que era essencialmente a divisão de empreitadas e a outra que era a divisão da administração direta. As duas vão ser fundidas numa só, que é a divisão de obras municipais. Portanto, ficam as obras, seja a administração direta, sejam empreitadas, ficam na mesma divisão. E, portanto, não há outra qualquer alteração, a não ser o facto de ficarmos com menos um chefe de divisão e, portanto, haverá aqui uma acumulação de um dos chefes que ficará responsável, não fica chefe de divisão das duas, mas fica a dar apoio, pois penso que aquela que tem mais lógica de ficar sem chefe de divisão, obviamente, é a divisão termal. A divisão termal justificar-se-á porque a Câmara continua a ter a concessão das águas, continua a ter uma empresa que é 100% do município e, portanto, deverá ter uma divisão termal. O que não se justifica é que tenha um chefe de divisão, porque não tem, neste momento, digamos que, movimento ou que pudesse exigir um responsável direto ao nível da divisão. Portanto, não há outra qualquer novidade. Está aqui a descrição daquilo que serão as competências de cada divisão, as atribuições ou as funções, e, portanto, a alteração mais significativa, digamos que será o fim dos departamentos e será a junção das obras numa única divisão, seja a administração direta, seja empreitada. Sim, nós, no cômputo geral, concordamos e aprovamos a proposta. Havia aqui umas dúvidas, mas sobretudo no que toca à divisão termal, mas que já foram, de certa forma, justificadas e com as quais concordamos, porque, de facto, e desde há muito que vem sendo criticada a existência da divisão termal. Eu, por acaso, concordo que deva continuar a existir, porque acaba por ter sempre alguma atividade e alguma necessidade, e não sabemos se no futuro próximo, não estou aqui se a empresa municipal continuará ou não, quer dizer, não estou aqui a... Sim. Mas acho que deve manter-se a divisão termal, mas obviamente nesta altura não se justifica que tenha um chefe de divisão, porque o trabalho que teoricamente seria desenvolvido pela divisão termal está a ser feito pela empresa municipal.
E, portanto, nesse aspecto também ajuda a resolver o problema da diminuição de um chefe de divisão para uma divisão que terá uma atividade menor. No que toca a subunidades orgânicas que serão criadas por despacho, gostaríamos de saber se vão ser criadas a posteriori, se já estão criadas e quais são essas subunidades orgânicas. Em princípio, e ainda não há nenhuma decisão, e depois será obviamente submetida à reunião de Câmara, mas as subdivisões que são as chamadas secções, não vejo eu, pelo menos é a opinião pessoal, mas depois o assunto pode ser debatido e poderá haver contributos, não vejo que haja necessidade de haver alterações, porque digamos que não são cargos, o chefe de secção não é um cargo dirigente, é um cargo de chefia, que não tem correspondência nem de perto nem de longe aquilo que é um chefe de divisão que tem, digamos que outra responsabilidade e também deve dizer-se outra despesa para a Câmara Municipal. Um chefe de secção acaba por no conjunto das secções que nós temos, acho que está o número de secções é o ideal, aquilo que são as várias atribuições da Câmara acho que estão bem repartidas por secções, isto sem embargo de poder haver alguma alteração ser proposta ou ser discutida, mas eu à primeira vista, o assunto ainda não foi discutido, mas posso adiantar que aquilo que é a minha experiência em termos de primeiro dirigente do município, aqui estamos a falar do pessoal, penso que haverá um equilíbrio ao nível das secções que não haverá necessidade de mexer, mas isso é um assunto que depois iremos abordar mais para a frente. Sim, eu acho que aqui, não havendo custos acrescidos com uma possível alteração ou outra, eu acho que não invalida que sejam contactados, ou isto é um momento oportuno para que possam ser contactados, inclusive os próprios chefes de divisão, e que se pronunciem se acham que deve haver algum ajustamento numa secção, ou criada uma outra, ou alterado, não invalida que haja essa, e acho que, no fundo, acho que devia haver agora aqui uma troca de impressões. A responsabilização também por parte dos chefes de divisão em relação a isso. Em relação a isto, para saber se, de facto, as secções existentes atualmente são adequadas ou se os serviços estão bem divididos, e acho que é uma oportunidade única. No que toca às competências que vêm aqui discriminadas, concordamos basicamente com elas todas, mas fazíamos aqui 3 ou 4 sugestões, que não sei se merecem a aceitação ou não, mas que queríamos deixar aqui ressalvadas e que na sua maioria vêm acrescentar e não retirar nada do que já vem aqui apresentado. Assim, na divisão financeira acrescentávamos, e vem até no contexto do que falei aqui no período antes da ordem do dia, acrescentámos o seguinte: nas competências da divisão financeira, acrescentar coadjuvar a Câmara Municipal nas suas funções de tutela e de superintendência junto da empresa municipal no garante da disponibilização atempada de todos os documentos previsionais e relatórios de exercício por parte daquela empresa. Isto é, cabe à divisão financeira, porque atualmente não está a acontecer isso, zelar para que todos os cumprimentos do ponto de vista económico-financeiro dos documentos da empresa municipal sejam atempadamente ou cheguem atempadamente à Câmara Municipal e sejam apresentados de forma correta. É que não há nenhuma menção a isso na divisão financeira. Não tem sentido? Tem. Isso é a mesma coisa que estar a dizer que o Conselho de Administração e a equipa técnica que está na Câmara de Estudo é incapaz de proceder aquilo que são procedimentos legais. Não, mas aqui no fundo é um apoio que é dado pela divisão financeira. É a sua opinião. Não faz sentido, mas o que é certo é que as coisas até agora não têm sido. Isso é outro caso, isso é outro motivo. É outro motivo? Qual motivo? Acho que tem que haver uma interligação entre a empresa municipal e a divisão financeira da Câmara Municipal. Sempre houve e eu não estou a ver que haja atualmente. Agora ficar aí expresso, não damos a língua das competências. Não me parece. É que não há aqui nenhuma manifestação de interligação entre a divisão financeira da Câmara Municipal e a empresa municipal. Não há nenhuma.
Esta é a nossa opinião. Penso que isto no fundo, porque o que vem aqui descrito são, eu diria que não é taxativa. Obviamente não são taxativas. É uma questão de salvaguardar. Isto faz parte da competência mesmo, não acrescenta nada. Também não vejo... Também podemos ver a questão ao contrário. Vamos supor que não é o caso atualmente que o Conselho de Administração da Termolistur é completamente independente dos vereadores, o que não é o caso agora. Quem irá acompanhar por parte da Câmara Municipal, se não a divisão financeira, todas as situações que dizem respeito à mesma? Isto é, se não tiver as competências da divisão financeira, tem que haver, mas pode não estar no Conselho de Administração enquanto órgão executivo. Enquanto órgão executivo pode não estar. Eu diria que esta linha é um melhoral, com licença, não faz bem nem faz mal, mas se o meu colega representante da Termolistur não o quer tomar, eu também tenho que ser solidário com ele. Depois, em relação à divisão plano e urbanismo, por considerarmos que a divisão de obras municipais tem um conjunto de competências excessivamente alargadas e um volume de trabalho imensamente grande, sugerimos que a linha N das competências da divisão de obras municipais, que diz respeito a acompanhar a abertura de linhas de financiamento nacional ou comunitário e tendo em vista um complemento... F da divisão de obras municipais. N. Acompanhar qualquer coisa. No fundo até parece que esta competência tem mais a ver com a divisão de plano e urbanismo. Parece, quer dizer, acho que aqui é uma questão só de troca. Mas geralmente então não vai ser outra ser a divisão de plano. Nas obras comunitárias, porque isto tem a ver principalmente com as obras comunitárias, com o apoio comunitário. Certo, o acompanhamento é feito pelas obras municipais. E às vezes não há, isto é para garantir, a ideia é para garantir uma maior ligação entre aquilo que é a projeção da obra e o que é depois a aplicação. A aplicação aqui neste caso aquilo que é o acompanhamento do financiamento, do reembolso, etc. Eu penso que aqui diz acompanhar a abertura, no fundo é que estamos a falar da candidatura, não estamos a falar depois quando ela é aprovada e é executada, é diferente. Pois, aqui o termo está a abertura de linhas de financiamento nacional ou comunitário, quer dizer aquelas verbas que são depositadas em conta à parte, que são específicas para aquela obra, etc. E haver aqui uma maior ligação por parte do gestor da própria obra, que neste caso é a DEP, numa matéria que poderá ou deverá ser do âmbito financeiro, mas que há todo o interesse em que o acompanhamento seja feito por quem conduz a obra e quem fiscaliza a obra. Portanto, eu não vejo... Não vejo que o facto de haver aqui uma maior abertura para o acompanhamento também da execução financeira da obra. Ou então ser comum às duas. Sim. Na prática seria. Pode ser comum às duas, exatamente. Mas eu penso que isso será implícito. Depois, na divisão termal, e uma vez que a divisão termal tem as suas funções atualmente reduzidas, e é uma situação que tem aparecido muito e que até é um exemplo num ponto que vem a seguir. Vamos lá ver como é que eu vou explicar esta situação. Deve haver um acompanhamento maior ou mais minucioso da parte de obras municipais, da parte do urbanismo, etc., em toda a zona envolvente das termas. Isto é, as termas, por serem dado a afluência de pessoas que vêm de fora e o turismo, etc., têm que ter um acompanhamento muito mais minucioso. Isto é, tudo que tem que estar 100% cuidado e acompanhado. E muitas vezes isso não acontece, e muitas vezes porque se calhar há uma certa, diria, confusão entre as divisões que são afetas a determinado trabalho. Isto é, já aconteceu várias situações em que vai a equipa de jardinagem, corta a relva, vem o lixo, vem para a estrada, mas depois na estrada já é competência de outro serviço e depois fica ali uns dias, etc. Há situações aqui, aliás, há aqui uma senhora que vem a seguir falar de uma situação nas termas, tem a ver com cortes de árvores estarem muito velhas e que caem os ramos das árvores para o meio da estrada ou para o meio das pessoas que estão nas planadas. Quer dizer, há um conjunto de situações que muitas vezes se calhar não são acompanhadas tão de perto como deveriam, porque os serviços estão ocupados com outras situações, e penso que se calhar também deveria ser da competência da divisão termal acompanhar estas situações
exteriores à própria atividade normal da área termal e da área dos balneários, mas haver aqui um acompanhamento mais cuidado de toda a zona envolvente das termas. Não sei se me faço entender. Sim, eu percebo a ideia. É considerar aquilo que eu penso que temos que caminhar para aí. É considerar que aquele perímetro é uma estância termal, no sentido de que tem os equipamentos hotéis no sentido lato. Não sei se a divisão termal, não tendo o chefe de divisão, se será muito conveniente que possa ter essa responsabilidade de gerir as termas no seu todo, e quando falo de gestão, não é gestão dos equipamentos, é gestão do espaço urbano. Mas no fundo, quem acumular a divisão termal terá essa responsabilidade acrescida, ou ser dada essa indicação para haver aqui uma responsabilização acrescida em relação às termas no sentido lato. Aqui a divisão, esta definição das competências da divisão termal estão muito ligadas àquilo que é a exploração dos equipamentos termais. E poderia haver aqui uma maior abrangência também no cuidado com todo o espaço envolvente, todo o espaço que se considera dentro da própria estância termal. Agora, o que eu propunha era que... Parece ajustado. O que eu propunha era que... competências na manutenção e nas termas em sentido lato, quer dizer, no perímetro urbano. Exatamente. Sim. Mas nós podemos fazer o seguinte, eu acho que é interessante, mas carece alguma reflexão. A formulação que nós aprovávamos o documento e depois propunhamos uma alteração posteriormente que pode depois vir a alterar-se pontualmente. Também que eu acho que pode-se vir depois a discutir e alterar pontualmente, penso, como estrutura base que está. Já ser aprovado. Como estrutura base, e depois nós afinarmos. Também acho uma outra que é... na divisão de Cultura, Desporto e Ação Social, propomos que seja adicionada a competência de coadjuvar e apoiar em termos logísticos e técnicos as IPSS do Conselho. Se calhar na prática muitas vezes já é feito, mas não está aqui definido nas competências, e muitas vezes se calhar poderá haver aqui alguma, não diria crispação, mas alguma dizer, isto não é da minha competência. Tem que ser em sentido lato, não é? Em sentido lato, obviamente. Mas eu acho que tem que ser todas as organizações. Sim, em vez de dizer IPSS. Ou pelo menos as IPSS, mas que haja aqui alguma forma de. Caráter social, cultural. Pois, organizações. Eu colocava as IPSS porque são fundamentais nesta altura. Se colocar organizações, as IPSS entram e alargam. Mas até porque essa formulação está prevista para o desporto. Quando fala em promover o estabelecimento de protocolos com entidades que atuam na área do desporto, visando a mobilização dos trajes relacionais, etc. Eu acho que esta linha pode vir a contemplar também as restantes atribuições da divisão na parte da ação social e da cultura. Mas pronto, então o que eu propunha era que aprovássemos e depois em janeiro fazíamos refletidamente alterações pontuais que melhorem o documento. Depois passávamos para o ponto. Para o ponto 7. Não sei o que é que vocês têm aprovado. Pronto. O 8 é que tinha aqui umas questões. Que é a listagem de material a manter no jardim infantil. Não só tenho aqui uma dúvida, nos outros casos o contrato comodato incluía também o recheio das instalações da escola ou só as instalações? É que eu não me lembro. Geralmente foi com tudo. Sim, é feito uma relação. Pronto, é só a mesma dúvida porque eu já não me lembro. Eu sei, doutora, mas não. Mas eu não me lembro de ter vindo a inventariação do recheio das outras escolas. Esta é a primeira. Normalmente o que vem é já aquilo que a lista que é. Com que ficar? Que os comodatários querem. Pronto. Com as instalações. Ok, por acaso não me lembro dessa. Muitas vezes é para verificações. Ok. Doutor, o 9 é que temos de ter muita explicação sobre isto. Está aqui um imbróglio. O 9? O 9, então anda lá. Conte lá a história do 9 que eu não a percebo. Eu ainda nem dei com ele. Não deu, então eu procuro. Ele realmente está cá desde 2007. Ora, Não é esse, doutor? Não, é do parque de estacionamento, a aquisição de parcela de terreno. Eu dou-lhe já o meu, se o cá tiver. A divisão financeira
É da divisão financeira. Diz a doutora Ana Teresa. Está por baixo, está por baixo, está por baixo, está por baixo. Está aqui, está. Fazer uma reclamação. É uma coisa. É isto, o engenheiro Mauro ou o doutor Mauro. O doutor Mauro agora, até em computador, escreve assim. Para saber, até em computador. Estou-te a dizer, temos aqui agora para incluir, que ele até me deu uma coisinha mais. Eu não sei o que é isto. Eu não conseguia isto. Não fazia ao 6º ano, as novas regras das provas finais. Os seus chefes de divisão ou de departamento e tal não faziam o 6º ano. Agora. A letra nem com as todas. Não, os seus, alguns. Olha, não se percebe. E dizer as regras aos corretores que é para cortar 0 nas provas finais de 6º ano. Não faziam. Eu não percebo nada do que está escrito. Esta matéria começa a ter que ser feita em computador. É que não se é do Dr. Mauro e este. Aliás, já há informações que já vem com o espaço feito, mas depois dá a impressão que depois não o desculpa espaço lá, está lá, mas escrevem lá. eu percebo a doutora Ana Teresa, percebe-se, quer dizer. Mas percebe-se. Passa feito já o processo de... Mas isto é uma pública, mas está bem. Bate lá. Mas já... Não, está a tratar isso. Tem uma confusão. É que fazem Uma confusão e depois os despachos sucessivos. Sim. Doutora Ana Teresa. Quer contar a história, doutora Ana Teresa, que eu acho que é a única que está aqui bem nesta fotografia, mas de qualquer dos lados, dos modos. Houve uma aquisição de terrenos ali, aquele estacionamento em frente À escola primária deste ano, sim. e que foi feito ao longo dos anos, já, sei lá, nos 80, de cor, não sei, mas pronto, foram sendo comprados tiras de terreno a vários proprietários. E ficou uma faixa que nunca foi feita a escritura, não foi comprada. Mas já foi ocupada nos anos 80. Terá sido, depois quando foi feita a obra, não mais tarde, não, depois quando foi feita a obra ali da intervenção nas termas. Sim, do parque de estacionamento. Desta última obra, ou quando foi a parte daquela obra junto ao rio? O que chamavam... O vinho aos quiosques. Exato. Isso é anterior. É anterior. Foi uma obra que já foi feita, eu não sei bem, mas já foi há mais tempo. Eu fiquei com a ideia que O doutor Pedro queria empurrar para 2007, mas não recua isso. Não, eu estou a falar de 2007. Com um bocadinho de sorte ainda passa antes para a década de 80 e também já... Olha, e não me vai apanhar a mim outra vez. A reabilitação urbana das termas, quando é que foi? Foi nos anos 90. Sim. o que é aquele dos quiosques? Dos quiosques, sim. Mas eu pensava... Mas a ponte foi parar à Aveira. Vulgo gaiolas. Não, mas vamos lá. Não, o problema aqui não é isso. Sim, pronto, é exato. Pronto. E foi ocupado, sim. Houve uma última aquisição que foi feita, essas escrituras já fui eu que a fiz, só procurando, mas já foi para aí anos 2000, para aí, finais de 2000. E entretanto veio uma carta, penso que foi o ano passado, do neto do proprietário da Em 2007. O problema é este, é que está aqui uma de 2007. O homem anda a escrever para cá desde 2007, ninguém lhe deu nenhuma. Eu tive conhecimento da situação, penso que foi em 2011. Sim, está uma de 2011. Sim, está uma em 2011. Na altura depois a sugestão ao Presidente que fosse pedido fosse comprovado, porque eles veio uma carta até muito, o senhor acho que é advogado, pronto, a dizer que tinha ideia, que não sei o quê, que o pai tinha falecido, que havia ali uma parcela que não sei o que mais, pronto. E foi pedida informação sobre se de facto essa parcela tinha sido ocupada pelo parque de estacionamento das termas. Está aí uma planta que dá para ver, tem os nomes das pessoas. Sim, pois está. Sim. Pronto, entretanto a informação demorou algum tempo, mas entretanto já veio e de facto esse espaço, esse artigo foi ocupado por estacionamento e nunca foi comprado. Mas então, e passado 20 anos é que deram conta? É assim, o que eu figura falecido do campeão. É que nós não nos podemos esquecer que estamos aqui para gerir, de modo isento, não prejudicando nem o município, nem o requerente. Mas há uma figura que se chama a aquisição por uso campeão, através da posse,
Isso realmente é um espaço que poderia ser privado, mas se foi ocupado socialmente pela Câmara, à vista de toda a gente e sem oposição de ninguém, quer dizer, a Câmara também tem o dever, quem está à frente da Câmara, de reivindicar aquilo que são direitos adquiridos por essa via. Portanto, não é assim tão líquido, porque senão... Mas tem de fazer as contas, porque ele começa a escrever em 2007. Ele começa em 2007 a reclamar a propriedade. Sim, mas é que aquilo... Pode não haver uso que tinham até aí. Sim, mas quando é que aquilo foi ocupado? Não se sabe. Pois, isso só... O 2007. Se foi em 85, não é? É uma coisa. Se foi em 90 é outra. O terreno é junto à estrada cá em cima ou é lá embaixo na zona dos tais... Não, pelo que eu entendo, é mesmo no estacionamento. Aquele estacionamento lá está. Sim, do lado de cima. Quando fizeram... Não terá sido quando fizeram... Não, a ocupação, não, mas já lá existe. A Câmara, aquilo já era da Câmara anteriormente. Porque aquilo foi, aquele espaço foi composto, não é? Quando se fez a requalificação urbana, mas já existia como estacionamento, já estava ocupado na altura. Embora não tivesse obra como tem neste momento, mas já era ocupado para estacionamento na altura. Mas o que me pareceu por aqui pela conversa, e acho que aí é que choca mais, obviamente tem direito ao uso de capião se foi ocupado e ninguém deu conta, ou ninguém... Nos termos da lei. Agora, o que me parece aqui mais... O que me custa mais no meio disto tudo é que o senhor, pelo visto, pela conversa dele, o pai é que é herdeiro de um tal avô e, entretanto, pelo visto, o pai morre, ele também não diz, mas ele vem com a mãe ver as propriedades e dá conta que uma das propriedades dele tem uns bancos de jardim, não é? Ele não diz de jardim, mas de pedra e umas mesas e tal, e vem dirigir-se à Câmara. E na Câmara Municipal a única coisa que lhe sabem dizer é que aquela obra foi feita pela Câmara, mas não há mais nada. E ele, em 2007, começa a escrever à Câmara. E estamos em 2012 e a única coisa que ele tem resposta é de um ofício da doutora Natureza. Doutora nem aqui está. Seja exemplo, se um interessado demora 20 anos a queixar-se, o alvo da queixa, se demorar metade do tempo a responder-lhe, acho que ele é que demorou muito a vir queixar-se. Porque se a resposta for no sentido da queixa, não tem... Se formos ver desse ponto de vista, ele também poderá dizer, agora do ponto de vista dele, que a Câmara agiu de má fé e ocupou um espaço que não era da própria Câmara. E eu posso dizer que ele agiu de má fé, porque durante estes anos todos não foi reivindicado e agora vai reivindicar passados 7 anos. Então, o que importa aqui, Dr. Pedro, porque não estamos a falar de um assunto particular. Estamos aqui a representar o município e a nossa representação do município não deve prejudicar nenhum município, porque não o deve fazer, ainda que tenha essa possibilidade, em Conceição não deve prejudicar, porque não é para isso que nós estamos. Portanto, aqui, agora, nem tudo o Clus é ouro. O uso capião, se realmente a Câmara já o adquiriu, nós temos que fazer valer também um direito. E atenção, é muito mais lógico até utilizar o uso capião. Acontece como aconteceu aqui com alguns espaços, quando andamos aqui a fazer, nomeadamente a variante. É que as pessoas hoje acham que a propriedade é um encargo, e é-o efetivamente. E então, se puderem passar, perguntam assim, de quem é aquilo? Para quê? Era para limpar a Silva, está sujo? Não é meu isso é dos herdeiros, é de não sei de quem e tal. E nós temos excessivamente. Não, mas isso é de herança e tal, eu nem conheço, nem sei. Mas depois, se for ocupado e se puderem receber algum, isso é meu. E aconteceu-me aqui na variante, porque estes senhores, durante este tempo todo, aquilo só lhe servia para dar despesa, porque eram umas Silvas. E eles até já tinham esquecido. Lá passou com a avó e ela disse à avó, olha, antigamente havia aqui uma propriedade e tal, que havia, mas isto desapareceu, este e aquele terreno, estou a falar. E havia aqui, então e agora está cá um estacionamento? Depois foi feito o estacionamento, espera aí, porque isto era um silvado que até ficava esquecido e só dava despesa, mas se está lá, quer dizer, nós estamos tão habituados a estas histórias que temos sempre que retificar se realmente é verdade, porque a Câmara, e eu acredito na boa fé dos meus antecessores e quem fez o negócio, se a Câmara adquiriu as restantes parcelas e esta ficou ali no meio, por alguma coisa foi que se calhar na altura não apareceu proprietário, e eram coisas até duvidosas.
portanto, tem que ser analisado com alguma, digamos que aqui, com alguma ponderação, se a Câmara deve ou não pagar, porque o que está aqui, o valor que está aqui em causa é um valor simbólico praticamente. Aquilo por isso é que eu não percebo. É uma coisa simbólica, agora é uma questão da justiça. Agora, nós não podemos decidir a razão ou não se fica muito caro ou barato, ou seja, para mim, a análise desta questão tem o mesmo valor se estiver em causa 100 euros ou se estiver em causa 1.200.000 euros. Pois também eu. É uma questão de justiça. É que eu não percebo porque para não aborrecer com isto, já podia ter dito, quando é que calculo lá isso e vão lá fazer a avaliação, aquilo nem vale praticamente nada, se for lá o período, porque aquilo, primeiro, aquilo não poderia ser utilizado, não vale praticamente nada. Agora, é muito fácil mandar para a contabilidade e dizer assim, olha, paga isto, que isto não vale nada. Mas eu tenho muitas dúvidas e muitas reservas. Agora, será uma decisão de todos, não é? Eu só aqui uma coisa que eu não percebo. Eu acho que isto devia então ter sido analisado pelo Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu digo. Que o Sr. Presidente, mais cuidadosamente, antes de mas eu não tenho que analisar. Câmara. Não. Eu aqui, repare, eu mandei fazer o dossiê do processo, vi qual era o valor. Peraí, doutor, que eu não posso meter, não sou eu que analiso, nem eu que investigo. Eu aqui estou colocado na vossa posição, porque se fosse para a decisão do Presidente, aí eu já tinha decidido. Agora, isto é para a decisão de todos e, portanto, eu estou aqui no vosso pé. Não, a proposta foi-me feita pela diretora do departamento, mediante a informação que tinha, e eu limitei-me a pôr à reunião de Câmara. Agora, estamos aqui para discutir, eu estou em pé de igualdade convosco. Se acham que é de pagar ou têm alguma reserva sobre isto. A minha opinião, eu posso dar. Vocês podem dar a vossa, eu posso dar a minha. Mas eu estou a pôr à discussão. Estou a trazer elementos para a discussão para tudo estar em cima da mesa. Então, mas verificar o uso de capião. Falta um elemento essencial. Verificar o uso de capião. Não está aqui, eu não sei. Não é verificar o uso de capião. Não é verificar o uso de capião, outra Olga. É nós sabermos se a Câmara aqui o que tem que decidir já está devidamente avaliado, não há dúvida que ocupou. O que a Câmara aqui tem que decidir considera que já tomou posse daquela parcela pelo curso do tempo, ou acha que deve indemnizar, uma vez que estão aqui todos os documentos e provas que o regulamento é proprietário. Agora, é a nossa decisão e é para isso que estamos aqui para decidir. Eu não sei se me chocava mais a Câmara dizer-me, eu estou-me a pôr fazer de advogado do diabo, eu não sei se me custava mais a Câmara dizer-me, olha, nós ocupámos isto, já lá estamos há 20 anos, acho que é o uso de campeão, acho que há 20 anos ou 25, não sei, já lá estamos há 25, está em nossa posse o uso de campeão, do que dizer que 700 metros quadrados nas termas valem 1.400 euros. Eu acho isto muito pouco. Eu acho que isto se calhar até valem, se calhar até está bem feita a avaliação, não sei, quem sou eu para estar agora aqui a pôr mas não pode pôr esse conceito. A pôr em questão o perito. Já dizia os antigos, diz-me o que tens eu onde, os 700 metros quadrados que dê para uma construção nas termas, é evidente que tem o valor. 700 metros quadrados que dão para uma produção de amoras e de silvas tem outro valor, não pode estar a comparar os 700 metros quadrados. Isto são 700 metros quadrados num espaço onde não se pode construir, que está em cima do rio e, portanto, o perito justifica, e aliás não é sem fundamento que o perito faz esta proposta, quer dizer, tem os fundamentos da aptidão do solo, a localização, etc, e, portanto, chega a esta... digamos que dizer 700 metros nas termas quanto valem, depende da aptidão e da localização. O assunto transitasse para a próxima reunião e que fosse averiguado a data específica ou o ano específico em que aquilo foi efetivamente ocupado. Era se decidir-se... Pois, porque mais vale. Porque nós estamos aqui... Depois continuamos na mesma que o senhor escreve em 2007. Quando é que foi feita aquela obra? O que está aqui em causa é uma questão de nós... O que está aqui em causa é uma questão de nós não prescindirmos como questão de princípio do interesse do município, porque em vez de estar, eu devo-lhe dizer, o tempo que já ocupou com todas estas informações, claro, o trabalho deslocação ao local, etc., é mais fácil dizer, pague-se os 1.000 euros. Agora, há questões de princípio, porque se nós estamos aqui para o nosso conforto, sempre dizer, estou-me a aborrecer, então pague-se isto. Agora, nós depois também nos custa nós pensarmos, será que defendemos o interesse público, por muita estima, consideração e respeito que tenhamos com o proprietário? E, portanto, se nós analisarmos, estaremos muito mais tranquilos se realmente chegarmos à conclusão de que aquele terreno
a Câmara nunca o poderia adquirir através da posse. Pronto, e ficou o assunto resolvido. Aliás, mas eu posso até propor... O senhor escreve em 2007 e só em 2012 é que se está a discutir o assunto, ou já veio outra Câmara? Esteve em banho-maria. Veja as diligências que já foram feitas. 5 anos. Não, foram feitas, doutora Ana Teresa Sanzão, foram feitas a partir de 2011. Até 2011 não foi feito nada. O que tudo aqui está é a partir de 2011, doutora. De 7 a 11 esteve em banho-maria. Eu até nem sei. Não, mas isso não tem... Aliás, tem aqui data de entrada, isto? Pois não sei. Outra. Mas em 2011 também não tem nada. Ele diz que manda cartas sim, mas vamos, não. Foi os serviços que nos mandaram, não foi se extraviaram, porque eu não mas tenho... Mas ele tem cópia do aviso, por acaso ele não manda. Doutor Pedro, há aqui uma coisa é nós dizermos ter parado desde 2007, outra coisa é levantar-se do isso que ele diz que foram extraviadas, porque na minha secretária os assuntos não estão mais do que 3 ou 4 dias. Até quando vou de férias, alguém fica a assistir e despacha. Portanto, isto não acredito que eu tinha algo em cima da secretária desde 2007. Quando agora também estava a não está na sua, não é? Vamos lá, pronto, doutor Pedro, mas não há aqui nenhum despacho, nenhuma entrada. Isto há apenas uma carta que o requerente diz que enviou que extraviou. Portanto, eu tenho que investigar. Eu acho que... Porque não é motivo. Essencial a saber qual foi a obra que foi lá feita e que ano foi. Eu estava aqui a aguentar, mas estava a aguentar, mas estava... Estava-lhe a doer. Eu não estava a entender. Eu estava a doer mais que me tivesse calada. Isto é uma carta que foi enviada... Isto foram os documentos que os serviços me mandaram. Sim, não, doutor Paulo, não estou a pôr em causa que não foi. Estou-lhe a dizer é que estas cartas não têm data de entrada e o senhor queixa-se que se extraviaram, portanto nunca me chegaram à mão, porque senão não estavam desde 2007. Só em 2011 é que me chegou à mão, portanto, e foi o espaço... Também não tem data de entrada, como é que o senhor chegou à mão? Para chegar... Para um lado ou para o outro? Não, também não tem. Espera, doutora Olga, isto são as cópias que ele enviou. Não sei se chegou ou se não chegou. Não podemos dizer que chegou. Agora, isto foram as cópias que foram enviadas por ele. E isto só começa a funcionar. Já agora estamos aqui. Não, doutora Olga, que eu tenho. Olha que eu tenho boa vista. Olha ali o carimbo de entrada. Olha ali, está ali. Não está, é conhecido. Isso é um carimbo de entrada? Isso é um apontamento de alguém? Não, isto deve ser o carimbo de entrada, doutora. Isto deve ser o carimbo de entrada. Espera aí. 2012. Vem ele reclamar em 2012 outra vez. Espera aí, doutora Olga, vamos fazer a história. Estamos aqui, ali o Celino está com paciência, não tem mais nada a fazer. O Paulo Fernando também, já agora que tirou amanhã, vamos fazer a história. Então vá lá. Em 2000, quando chega ao conhecimento, é em 2012... que me chega ao conhecimento e que eu tomo contato com o assunto, sabe o carimbo de entrada, e o senhor junta cartas de 2011 e 2007 que nunca aqui deram entrada, dizem o serviço, e que ele disse que se devem ter extraviado. Doutor, espera lá, então vamos continuar com a história, porque ele até recebeu... Sim. A 2011 deu, foi aquilo. Mas ele até recebeu... A 2007 não deu entrada. Não, mas é que a Câmara contactou, antes disso ele diz aqui. Diga. Foi recebida uma mensagem oriunda desse gabinete para o número de telemóvel da minha mulher. Então veja, mas a carta de 2011. Pronto, datadas 23 de setembro de 2010, 2 de fevereiro de 2011, respectivamente. Não, parece terem extraviado, datadas de 23 de 2010, parece terem enviado. De acordo com os avisos de recepção postal, então tem os avisos de recepção postal em poder dele? Eu não estou a pôr aqui em causa o senhor, eu só estou a referir-lhe é que eu não recebi nada e o serviço não recebeu. O que é certo é que a partir de 2 de fevereiro de 2011 aí começa o processo. A doutora Ana Teresa entrou aqui. A partir daqui não se a partir de 2011 é que o processo foi desenvolvido. Portanto, 7, 8, 9, 10, 11. Já ganhei 4 anos, está bem, em relação ao trato. Já vai em 2011. O que parece que falta aí e que pode fazer a diferença é saber que obra efetivamente foi feita no espaço dele e em que ano foi feito. Mas agora é difícil terminar. É difícil terminar. Não, está aqui o espaço dele. Está o espaço dele, é o serviço. Foi difícil perceber que esse homem era pai dele. Está aqui os esboços, mas isto... Então, e agora saber, não me diga que não conseguem definir o que é que está feito no local dele e em que ano foi feito, quer dizer... Sim, mas o que... peço desculpa, mas é menosprezar o serviço. Os serviços conseguem aferir isso, obviamente. Que é aqui, pelo visto, o pai dele é este.
É uma informação importante e que pode fazer aqui a diferença. Mas o pai dele é este. Mas O que é que lá foi feito e em que ano é que foi feito? Não, mas aquilo é parque de estacionamento. Aquilo é um parque de estacionamento. Seja o que for. Em que ano foi feito esse parque de estacionamento? Isso não é da década de 80. Isso, pois, está bem. Pronto, mas tem que se aferir isso. Se calhar nem há referência. Não, há para a aquisição dos outros terrenos. Foi quando é que foram adquiridos os outros terrenos? O Moro não diz aí que é da empresa. O Sr. Moro diz o que a gente perceber. Eu não sei o que é Está isso. escrito à mão assim de uma forma. Pois. Mas não diz, mas não refere. Passas para a próxima reunião e tentas essa informação mais concreta. Não. Eu sinceramente não acho que aquilo seja da década de 80. Acho que deve ser posterior. E a década é de 80? Os parques cá em cima? Sim, foi na década de 80. Não importa quando foi construído, importa quando foram comprados, obviamente. Quando foi ocupado. Claro. Não, é que podem ter comprado os outros, mas não ter ocupado aquele, só na data da obra, não é? Mas aquilo tinha as dimensões mais ou menos para que lá estava, eu recordo-me, porque aquilo foi, digamos que aquele parque de estacionamento não foi criado naquela altura, foi melhorado, não é? Pronto, deu-se ali um verdadeiro parque de estacionamento. Vamos lá ver, na prática era usado como parque de estacionamento à revelia. Espaço público, exatamente. Como espaço público na prática que não era. Não é? Até lá funcionou, eu recordo que funcionou até um stand de automóveis, que esteve lá, isto na década de 80. Mas acho que tem que se aferir isto. Agora, eu acho que... Isto que está aqui em casa são 1.000 e tal euros, pronto, é uma questão de justiça. Se deve pagar ao homem, independentemente disso, eu devo dizer que poderia ter dado andamento para um lado ou para o outro. Pronto, mas é uma questão que se deve conversar em reunião de Câmara e, portanto, na próxima... Eu até poderíamos tomar a seguinte decisão, a seguinte deliberação, que... Pagar, mandar analisar... Ficava já o pagamento da indenização do terreno sem embargo de se analisar, portanto ficava condicionado à verificação se a Câmara já possui aquele terreno. Mas peço desculpa, pagamento não, a informação a ele se aceita os valores definidos, que ele pode não aceitar, e aí depois é o novo processo. Não, mas isso aí só através do Tribunal. A Câmara fixa isto. É isso que eu estou a dizer. A Câmara comunica-lhe o valor. Comunica. Pois comunica-lhe o valor. O pagamento é no pressuposto que ele aceita, porque senão ele tem que recorrer ao Tribunal. Não pode. Por isso é que estou a dizer. Aliás, o contrário é a comunicação. Que isto acaba por funcionar nos termos de uma expropriação administrativa, ou seja, ele não poder exigir para levantar aquilo tudo. Considera-se expropriado com este valor. Se não concordar com o valor, para o Tribunal e o Tribunal fixa-lhe outro valor. Pronto, mas isto como havia poucos pontos de trabalho e a última reunião... Pois claro, isto foi mesmo para encher. Tudo bem. Vamos ao Café Esplanada. Porque senão, só com meio de pontos... Ora bem. Vamos ao Café Esplanada. Sim. Ó senhor Diga-me. Presidente, eu gostaria de saber quais as informações prestadas por este senhor engenheiro que aqui está, que diz assim, engenheiro José Manuel, para informar... vi-me grega, mas está, tendo em atenção os antecedentes. Eu não sei o que é que o senhor engenheiro José Manuel informou, nem que antecedentes são, porque não há cá nada. Quem tem acompanhado, os administradores do tem acompanhado aí os quiosques. Eu entendo, eles têm feito, pronto, estão a zelar pelo interesse do município e da empresa, mas não há dúvida que aquilo que era um valor, se é verdade, que era um que esta valor senhora diz. aqui há uns anos atrás, ou hoje há 2 anos, ou hoje, aliás, de ano para ano, não há dúvida que há um decréscimo do movimento. Eu acredito que também não me sinto bem se as pessoas estiverem a trabalhar e a dar o seu esforço, e ali por uma questão de necessidade, e que depois, em vez de pagarem uma renda à Câmara, esse pagamento absorva quase a caixa. Alguns meses é impossível, 500 euros, alguns meses é impossível. 500 euros mensais naquele... Não, ela pede para pagar 500 euros, o quê? Não, aquilo é feita a fórmula de ocupação de via pública, aquilo está... Para 500 euros. Não. Teve um concurso, isso é um contrato de arrendamento. Pois... Pois não pagam a ocupação. Ela pede para baixar para 500 euros. É assim, eu penso que o contrato já vem de trás, não é? Ou seja, penso que é por 3 anos. Pois, mas aquilo funcionou é o bar durante do lado do Carvalhete, não é aquele bar? Anteriormente funcionava por ocupação, pagava uma... Este é o bar do Carvalhete, sempre foi. O grande, não é? É aquele bar. Doutora, então isto não veio. Peço. Isto é o Carvalhete, não é? Não é que eles
eu pensei que era os quiosques. O café, porque elas também, os quiosques também cá vieram pedir, pois os quiosques também. Pois, está bem, mas o café está bem. Não veio cá já reclamar obras e não se disse que iam lá ver e não sei. Isto já não é a segunda vez que vem cá. Talvez, não sei, doutora. Ele está por dentro disto. Não, mas eu estava a pensar que eram os quiosques, eles também, eles não mandaram nenhuma. Não, isso foi outra situação. Outra situação, doutor, que é para repartir a. Mas elas agora pediam também um abaixamento da renda. O concurso foi aberto para aquele valor. Pois. Adriano, em relação a. Sabe, pessoas ficaram de fora com o mais baixo, agora não se pode estar a alterar. Carvalheiro. Eu você de vez em quando também devia passar uma vista sobre os jornalistas que estão. Virava assim para si a câmara, para aparecer também. Não tens aí? Adriano, tens aí? Aqui a questão da sala. Do bar. É muitas obras, muitas coisas mal feitas e tal. E depois pede diminuição da renda. Isto é que ser recorrente. Eu não percebo. Não veio já isso, a reunião por causa das obras. Já foram feitas obras. É que tanto diz que não tem obras, como diz que já foram feitas. E depois eu não percebo. Isto não pode fazer isto. Uma diminuição do valor da renda Para 500 euros. Então, mas paga mais do que 500 euros? Só pode fundamentadamente e mesmo assim, porque isso foi algo de um concurso, não pode. Eu proponho que se passe para a próxima reunião de Câmara e que a gente traga uma proposta. Isto não pode andar sempre nisto. É que eu acho que já é a segunda vez que nas obras. Há aqui duas questões distintas, que é a renda e as obras. As obras deviam ser averiguadas se realmente já foram feitas, estão a ser feitas. Que dá uma no cravo, outra na ferradura. Ela diz que já foram feitas, mas que falta Mas foram isto. lá feitas obras sucessivamente ao longo dos anos. Eu acho que devia ser averiguada a questão das obras. Qual é o ponto de situação? Porque também é chato se lá foi a ASAI e denuncia vários problemas no espaço que é propriedade da Câmara Municipal. Isso é uma questão. Depois a questão da renda é outra. Mas acho que devia ser daqui até à próxima averiguado. As obras. Pode ficar na deliberação. Se averiguarem com detalhe que obras que foram feitas, estão Sim. em consonância com as agências legais e depois a renda. E depois o resto discute-se. É lá o papel é meu. Exigir é que estava no caderno de encargos na altura. E os outros quiosques? Não vieram cá. Mas estão a funcionar ou fechados, mas eles estão legais. Mas eles não pediram uma redução. Demos aquele prazo. Depois demos. Não cumprirem. Sim. Não, e foi aprovado um pagamento prestacional. Sim. Já vinha atrás até. Pronto. Ora, portanto, as termas está. Pedido com participação para a aplicação. Olha a outra. Era bom à próxima reunião de Câmara vir o ponto da situação dos outros quiosques. Todos. Assim. Todos, E ver isso em conjunto. Mas vocês vão fazer uma proposta, fazerem uma proposta. Faz uma proposta. Isto foi uma senhora que pediu aqui há tempos para ser comparticipada na lousa lá para a aldeia de não sei das quantas, Goirinho. Nos últimos 6 meses não andou a entrar nesse serviço. Sim, e nós pedimos aos serviços que visse se havia mais alguém a pedir para a dita cuja aldeia. Não. Então e agora? Eu acho que não justifica dar qualquer. Não. E se fosse um incentivo? Ao preço que está. Mas eu acho que só se. Eu não só conheço a justifica aldeia, em mas locais estejam preservados e haja uma filosofia global e haja mesmo obrigatoriedade. Porque mas depois um põe, o outro não põe, quer dizer, acaba por descaracterizar. Lá ninguém põe mais nada, não há Eu devo dizer uma coisa. Sim, mas também só para uma casa uma não. aldeia de xisto é uma coisa bonita. Agora, casas de xisto, lousa, etc., misturada no meio de Pois, casas digamos, modernas, quer dizer, acaba por ser uma molhada. Eu devia haver zonas específicas, mas aí não era só o apoio, era a obrigatoriedade. Pois, claro, mas isso era o que. Eu não conheço a aldeia, mas aqui também podemos ver noutro prisma. Não, mas este ser o primeiro caso, de forma a que. Esta aldeia já não está habitada. Esta aldeia está desabitada para aí há 2 décadas, que não mora lá ninguém. Ok. Não, até porque ela não faz parte. Ela também não é. Aquele rol de aldeias que também considerou prioritárias. Pois não faz, era para incluir caso houvesse outras pessoas a Pois aqui a ideia era ver se podíamos incluir esta aldeia na. Mas ela não existe, a aldeia. E várias intenções de investimento para procurar a voz. Pois, mais 3 ou 4 pedidos simultâneos. Bem, na onda dos pedidos de suspensão, eu queria pedir o pedido de suspensão do ponto seguinte. Então estás suspenso. Não, mas tenho de justificar porquê, olha, já agora, não é? É simples, já, o ponto diz, pedido de subsídio apresentado pela Associação Unidos da Estação.
não bate a bota com a perdigota, porque nós não temos aqui nenhum pedido de subsídio, temos uma proposta do Sr. Vereador que não está presente e por isso é que eu peço a suspensão deste ponto. Está bem. Para ser discutido depois. Eu sei o que se passa, mas depois explica-te para não vir altura. Ora, Aliás, nem já deve estar, prever o que é que se passa, mas Pronto, mas não vou aqui falar, não é? Sim, Sem sim, a pessoa estar presente. Exato. Depois há o pedido de cedência de autocarro apresentado pelo agrupamento de escolas de Santa Cruz da Trapa. É cumprir a lei, o que foi deliberado. O Sr. Vereador. É que não há, há a proposta do Sr. Vereador? Não, isso não é. Isso é do que eu pedi suspensa. Este é o suspendido? Sim. Não há aqui. Não há proposta do vereador. E é assim, nem tem que haver, está deliberado. Este ofício de acessibilidade de dados foi enviado no boletim da ação. Está deliberado, é. Nas despesas de transportes, está 250 euros, é isso. Depois. Assuntos incluídos. Assuntos incluídos. Vamos lá. Nem sei quais são já. Isto é que é mesmo uma reunião de fim de ano. E mesmo assim, para os pontos que tinha. Pior são as de fim de mandato, não é? Mas essas nunca tinham nenhuma. Essas nem aparecem. Não, essas são giras. Essas são giras. Este também já cheira um bocadinho, filho, não dá. Mas também acho. Qualificação urbana do Centro Histórico de São Pedro Sul. Isto é um auto de medição de 52 mil euros da obra que anda a dar. Já 52 mil euros, já. Olha, já agora só duas perguntas em relação à obra. Enterrado. Que na altura vimos o projeto e foi feito assim a correr. Duas perguntas se vão ser zonas intervencionadas. Uma é o parque de estacionamento onde nós estacionamos e aquele bocadinho onde as pessoas costumam colocar o carro ali até ao restaurante. Sim. Vai ser intervencionada essa zona? Sim. Está incluído? Está incluído. É porque ali há um pouco de desordenamento atualmente. Sim. Pronto, e acho que ali convém. Que, aliás, a atual configuração do parque de estacionamento que tem aqui na parte de São Sebastião vai ter que acabar e vai ter que ser. Exatamente, porque é inconcebível para se vir para aqui tem que estar. Não, e depois também está à frente do convento, não é? Exatamente, não se pode estar ali com aqueles carros todos à frente. Aquilo é provisório porque vai entrar em obra, mas depois. Pronto, era isso, a minha pergunta era essa. Mas se vinha ainda este bocadinho. Sim, bem este bocado também está previsto. Está previsto. E ali em frente à capela, aquele bocadinho mais, aquele arvozinho em frente à capela, do lado de trás. Aí já lá atrás não está previsto só a parte da frente. Mas é depois em obra pode-se. Porque ela aí só um bocadinho, aquela larga. Depois pode-se afinar isso já em obra. Vão fazer deixar essas ficar coisas, rápido. Pronto, mas eu explico. Siga. Depois temos aqui 2 autos de vistoria que para pôr a aprovação, penso que não há. Sim, mas está aqui outra coisa que eu não sei. Dos autos. E depois isto tudo bem. Isto também foi incluído? Foi. Sim, peço desculpa. Isto foi a pedido da IARCA porque tem urgência e pediu para ser aprovado em minuta, que é ao abrigo do regulamento de utilização das taxas. Mas isto está de acordo, é que depois nem aqui uma informação dos... Está de acordo. O doutor Maura tem um computador, agora escreve assim pequenino. Não sei porquê. É para poupar. Deve ser para poupar. Olha o tamanho da letra. Há aqui qualquer problema. Isso é a letra. É para caber tudo nesta folha. Escrever à mão também é assim, também não se percebe. Pronto, é aquilo como não se percebe. Está no tabuleiro. Pronto, então está. O que é isto, esta reclamação? Eu agora. É daquilo do chão, não foi aquela senhora que tinha, já lá foi auto-vistoria e agora tem de pôr as coisas conforme. Agora eu vos pedir, porque quando só se retiressem, vou gravar a mensagem de ano novo. Fazer concorrência ao cavaco e ao passo. Com certeza, Sr. Presidente, esteja à vontade. Pronto, está. Olha, antes de gravar a mensagem de ano novo, da autorização aos serviços. Não, estava a brincar. Não. Para o que